Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, programa Amanhecer com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana Floresta de Governador Valadares. E nesta manhã bendita, manhã maravilhosa, que o Senhor nos deu para vivermos na sua presença, nós vamos meditar na palavra do Senhor, palavra que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Capítulo 4, versículo 26, a Bíblia assim nos diz: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Pois é, meus irmãos, esta é uma das palavras mais difíceis de sermos vividas em nosso dia a dia. O nosso maior problema não é com a ação. O nosso grande problema é a reação. Nós podemos viver pacificamente quando as pessoas nos respeitam, quando as pessoas nos tratam bem. Mas quando isso não é correspondente, e quando as pessoas nos dão más respostas, quando as pessoas agem com brutalidade, com ignorância sobre as nossas vidas, qual é a maneira que nós reagimos diante dos insultos vividos? O rei Salomão, ele nos deu uma direção bíblica a respeito destas coisas quando assim acontecer. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 15, verso 1, a Bíblia diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Perceba que o que Salomão está dizendo é justamente que não é a palavra branda que desvia o furor, mas a resposta branda. A maneira como nós reagimos, a maneira como que nós falamos. E nesse momento você já foi agredido. Nesse momento você já foi insultado. Há uma lei física, que determina que toda ação nos leva a uma reação. Mas esta lei física, ela não serve para a nossa vida espiritual. O fruto do Espírito na nossa vida deve ser o domínio próprio. Nós devemos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, reagirmos a isso aqui não é algo fácil. Nós não somos seres automatizados. Muitas coisas acontecem conosco que nós precisamos trabalhar o nosso coração, trabalhar a nossa mente para produzir a resposta àquele que nos dá motivo para responder. E uma das coisas que nós precisamos entender é que nós não somos controlados pelo nosso temperamento, mas nós devemos ser controlados justamente pelo Espírito Santo de Deus. E isso é difícil. Para aqueles que são mais coléricos, para aqueles que têm um temperamento mais forte, assim como eu, meu temperamento ele é mais sanguíneo, isso ainda mais exige de nós a vigilância e a dependência do Espírito Santo para que nós possamos justamente agir como Cristo espera de nós. Não é pagar mal com o mal, mas a Bíblia vai nos dizer que nós devemos reagir de modo diferente. Jesus nos ensinou que se alguém bate a nossa face, nós devemos oferecer a outra. Se alguém pede razão de andarmos 1 milha com ele, que nós possamos ir 2. Se alguém pede a capa para vestir, que nós possamos dar toda a túnica. Então veja bem, não é uma questão de ação que Jesus está nos ensinando, mas de uma reação. Por isso, meus amados irmãos, precisamos a cada manhã dependermos do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito de Deus para vivermos a nossa vida de modo digno do Evangelho. Por isso que devemos passar pelos sofrimentos que Jesus passou e devemos reagir da mesma maneira que Jesus reagiu, orando pelos seus inimigos. A Bíblia vai nos dizer que nós podemos abençoar
aquele que nos amaldiçoa, que nós podemos orar por aqueles que nos perseguem. Nós podemos vencer o mal com o bem. Para isso, a palavra de Deus nos capacita para assim viver. Eu sei que logo no início de uma semana, plena segunda-feira, iniciarmos o nosso dia pensando nessas coisas e as praticando, há de fazer com que toda a nossa semana seja uma bênção do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que nós possamos passar por circunstâncias, mas jamais nos entregarmos ao pecado, para que em todos os nossos atos e em todas as nossas reações possamos glorificar a Deus. Bom dia, uma ótima semana no Senhor, que o início dessa semana seja marcado com as bênçãos de um temperamento controlado pelo Espírito de Deus. Shalom Adonai.